Namastê, meus putos, como é que é? Espero que esteja tudo fixe convosco, comigo está tudo ótimo. Daqui fala de si. E deixem-me começar este vídeo a dizer que eu adoro a hamburgueria do bairro, ok? Isto não é nada contra a hamburgueria do bairro, antes pelo contrário, eu até gosto bastante de lá ir, se não gostasse não ia. E se não fosse, este vídeo não teria sido gravado. Portanto, eu já há alguns anos que vou à hamburgueria do bairro, pá, gosto bastante de lá ir. Comecei por ir com colegas de faculdade, mais tarde fui com a minha irmã e etc. antes do cinema, e agora costumo ir com a minha namorada. Pá, e acontece que foi a primeira vez em anos na hamburgueria do bairro que esta situação me aconteceu. E não é uma situação assim super grave, é só uma coisa de que eu, pá, me apeteceu falar porque honestamente acho que é um modelo um bocado estranho de organização, ok? Portanto, eu ontem fui à hamburgueria do bairro à noite jantar com a minha namorada. Pá, e escolhemos a hamburgueria do bairro honestamente porque não estávamos a ver outro restaurante que não fosse por reserva. E a hamburgueria do bairro epá, é sempre uma boa escolha, eu gosto sempre dos hambúrgueres deles, são muito bons. E também gosto do espaço e do ambiente e por isso fui. Pá, não vou dizer qual, porque não quero estar a prejudicar empregados e etc. Até porque foram todos super excelentes, eu fui muito bem atendido. Mas quero estar a falar sobre uma medida que eles tomaram para organizar a clientela, ok? Pá, e foi uma coisa que me fez alguma impressão e que eu gostaria de expor aqui a dúvida, ok? No fundo, não é uma queixa, porque não sei se há outros estabelecimentos que trabalham assim, mas quis perguntar, porque até porque isto nunca me aconteceu na vida. Portanto, ontem cheguei à hamburgueria do bairro e aquela hamburgueria do bairro especificamente que eu estou a falar é muito pequena, ok? O espaço é muito curto, há poucas mesas e, portanto, normalmente costuma estar muito cheio. E acontece que eu cheguei, epá, e como todas as pessoas normais, quando o espaço está cheio, as pessoas aguardam, claro, como é óbvio, e eu fiquei à espera, à porta, que uma mesa se libertasse, e foi o que aconteceu. Uma das mesas, as pessoas que estavam numa das mesas saíram, logo pouco depois de eu ter chegado, e nós acabámos por ir para essa mesa. E éramos apenas dois, a empregada perguntou se éramos só dois, nós dissemos que sim, e ela disse que, por medida da casa, como a casa está cheia, poderia, se aparecessem outras duas pessoas para se sentar, poderiam se sentar naquela mesa para onde nós íamos. E eu olhei para a Sara e pensei: o que é isto? O que é que se está aqui a passar? E ela a mesma coisa. Pá, e a empregada perguntou se não havia problema e nós ficámos a olhar um para o outro. A Sara ainda disse que achava isso um bocado estranho. Fomos-nos sentar e acabámos por conversar um bocado sobre isso. Epá, e honestamente, eu acho que nunca fui a um restaurante em que, quando vocês se sentam numa mesa para quatro, não havendo outro lugar disponível, o estabelecimento, se chegarem outras duas pessoas, deixem as outras pessoas sentarem-se na vossa mesa. É muito estranho. Pá, eu nunca, acho que nunca me aconteceu sequer. Pá, e honestamente, isso não foi o caso connosco, ou seja, não aconteceu. Porquê? Porque a boa decência das pessoas foi maior do que da hamburgueria do bairro. Ou seja, houve duas pessoas que chegaram entretanto e essas duas pessoas devem-lhes ter sido exposta esta situação também e elas olharam uma para a outra e pensaram: epá, nós não nos vamos sentar ao lado daquelas duas pessoas porque, quer dizer, é ter uma lata descomunal. Eu, se chegasse depois e se me dissessem isso, olha, pode-se sentar naquela mesa de quatro, sente-se ao lado daquelas duas pessoas que já estão a comer, porque é a política da casa. Eu pensava: não, meu, não vou, eu prefiro esperar aqui em pé. Que cena é esta? Tipo, eu vou-me sentar ao lado de duas pessoas. É que imagina, se fossem daquelas mesas que estão separadas, imagina aquelas mesas de duas pessoas que têm outra logo ao lado. Pá, tudo bem, a mesa ainda estava separada. Se calhar é picuinhice minha, ok? Mas imaginem, o que é que acontece quando são grupos a mais? Vão pedir ao resto do grupo que se sente noutra mesa? Como assim? Percebem? Não faz muito sentido na minha opinião. Pá, e claro, obviamente, duas pessoas que sejam no mínimo civilizadas não se vão sentar ao lado de outras duas na mesma mesa. É o mesmo que eu estar aqui na minha secretária a comer. Exatamente isto. A mesa tem este espaço, o espaço da minha secretária. Eu e a Sara estávamos assim e havia duas cadeiras aqui. Epá, e ninguém se vem sentar aqui para comer ao nosso lado. É só estranho, meu, percebem? É só weird. Pá, e eu sinceramente, a empregada foi super atenciosa, pá, falou super bem connosco, perguntou várias vezes se estava tudo bem, se gostámos da comida, pá, super bem atendidos, sempre que lá vou sou super bem atendido. Ou seja, não é isso que está em causa, até porque eu percebi que a senhora não tinha culpa e a própria empregada notava-se que lhe gostava de dizer aquilo, ou seja, porque ela própria deve perceber que aquilo é estúpido. E ela disse: epá, são políticas da empresa, não há nada que nós possamos fazer. E nós dissemos: pois,
Nós compreendemos, mas de facto esta situação é muito parva, porque, quer dizer, pessoas que venham e se sentem no mesmo espaço a comer na mesma mesa, pá, é um bocado, não é que seja falta de higiene, mas é estranho, pá, é estranho, percebem? Se calhar é o que eu vos estou a dizer. Eu fiz este vídeo um bocado a medo, porque honestamente eu e a Sara temos a mesma opinião, mas honestamente eu não sei se toda a gente vai ter a mesma opinião que eu, percebem? Não sei se toda a gente vai achar que isto é estranho, mas para mim é. Pá, imaginem vocês chegarem a um restaurante, não terem lugar, esperarem um bocadinho, sentarem-se numa mesa e de repente a empregada vem-vos dizer que outras duas pessoas podem sentar na mesma mesa que vocês. Pá, vocês se calhar, eu por momentos considerei levantar-me e ir-me embora. Pá, porque eu por acaso nunca apanhei a hamburgueria cheia, nunca. Ontem por acaso estava. E entretanto tivemos sorte porque lá está, aquelas duas pessoas esperaram só um bocadinho e depois outra mesa ficou livre e elas sentaram-se. E eu acho que esta é a ordem natural das coisas. Pá, mesmo que seja uma mesa de 4, obviamente se não há outras mesas de 2 disponíveis, porque não havia, eu sentava-me na boa numa mesa de 2, não tinha problema nenhum. A cena é que não havia outras mesas de 2, pá, e nós sentámos-nos na única mesa que estava disponível, assim como as outras duas pessoas que vieram a seguir a nós se sentaram numa mesa de 4 pessoas. Pá, e achámos isto muito estranho, pá, não é muito normal, porque imaginem, se for uma mesa comprida, ok? E dar para ter pelo menos 2 lugares entre as pessoas. Agora, vocês sentarem-se ao lado de outras pessoas a comer, epá, isso acontece, por exemplo, eu sei que há pelo menos um centro comercial onde isso acontece, que é no Amoreiras. Eu via muitas vezes em que eu ia almoçar com o João André, que é um dos meus melhores amigos, ia almoçar com ele ao Amoreiras porque ele trabalhava lá nas Amoreiras. E no Amoreiras as mesas, há umas mesas muito compridas, e que têm lugares ao lado uns dos outros, e normalmente as pessoas, para se despacharem, sentam-se nessas mesas e comem ao lado umas das outras. Mas a questão é esta: nesse centro comercial isso acontece porque há muito fluxo de pessoas, ou seja, há muita gente que trabalha ali e essas pessoas querem almoçar rápido, então não se importam, aquilo é quase como uma cantina, não se importam de se sentar ao lado das outras a comer. E como normalmente vão buscar a comida a outros restaurantes e depois vêm para ali, que é um espaço em comum com todos, não há esse problema, porque as pessoas normalmente vêm, sentam-se e pronto, e estão a comer a sua comida fast food e acabou e vão depois trabalhar. Agora, é óbvio que num restaurante, um restaurante que é aquela marca, vocês entram lá dentro e estão para ir comer e para se servirem e para serem servidos, obviamente é estranho, pá, é estranho, no mínimo, na minha opinião. Mas pronto, malta, se calhar é como eu vos digo, se calhar é picuinhice minha, não sei. Pá, queria dizer à hamburgueria do bairro que acho que é uma medida um bocado parva, na minha opinião. Apesar de eu gostar muito do serviço e gostar muito dos hambúrgueres da hamburgueria, gosto mesmo muito, são muito bons. E acho que é dos poucos sítios onde se come minimamente bem um hambúrguer em Lisboa. Claro que há outras casas boas que não são uma cadeia de restaurantes, mas esta pelo menos é uma cadeia de restaurantes onde se come bem, pelo menos eu acho que sim. Epá, e fiquei um bocado desapontado com esta medida, portanto queria saber o que é que vocês acham, sinceramente, porque não sei se mais alguém foi confrontado com isto, não sei se mais alguém ficou um bocado desiludido. Eu fiquei um bocado desiludido e sinceramente vou pensar 2 vezes antes de voltar à hamburgueria do bairro em horas de ponta, porque valha-me Nossa Senhora, né? Mas pronto, obrigado por verem o vídeo de hoje, guys, espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, tenham o vosso like button aí em baixo, cliquem. Sigam-me nas redes sociais, estão todas em baixo na descrição. E por último, subscrevam o canal, que é de facto o melhor que me podem fazer. Muito obrigado, meus caros. Vejo-vos amanhã com mais um. Portem-se bem. Grande abraço a todos.